E aí, minha gente, como é que vocês estão? Paz de Cristo? Então, olha só, chegamos no segundo vídeo do canal, primeiro vídeo da série que nós vamos falar sobre a Bíblia, a bibliologia, que é chamado dentro da teologia, né? Espero que vocês gostem do conteúdo, vou tentar ser o mais claro possível, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou ir falando, eu vou explicando alguns conceitos para você, mas caso fique algum ponto que você não entendeu muito bem, que você acha que a explicação talvez tenha ficado um pouco vaga, eu vou buscar o máximo para que não fique, tá? Mas fique à vontade para mandar uma mensagem para mim, para escrever um comentário no vídeo. Dentro do possível, eu vou estar respondendo cada um deles, cada dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, antes de mais nada, só relembrando, se inscreva no canal, curte os vídeos, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para você sempre ficar sabendo quando nós postarmos um vídeo novo. Segue nas redes sociais, no TikTok, no Twitter, no Instagram. Vai aparecer aqui embaixo para vocês o meu nome em cada uma dessas redes sociais, como você consegue me achar lá, tá bom? Bora pro vídeo, vamos falar um pouco hoje sobre a Bíblia. Bíblia, acho que indiscutivelmente é o maior livro da história de toda a humanidade. Acho que isso não tem muita discussão, tanto que é um dos livros mais antigos, é o livro mais traduzido, ele é o livro mais comentado, ele é o livro mais estudado, ele tem uma importância histórica gigantesca, porque ele tem lá os seus registros históricos de acontecimentos com uma precisão ridiculamente grande, tá? Então, acho que a sua importância, a sua propriedade, digamos assim, no meio cultural e no meio social também, acho que não há muita discussão quanto a isso. Mas por que exatamente que esse livro ele é o mais importante? Por que ele é tão amado por muitos e perseguido por outros também? Por que exatamente? Bom, a Bíblia toda ela está em volta da história basicamente de Jesus Cristo. Então Jesus ele é o personagem central. Não é Moisés, não é Abraão, não é Paulo, não é Pedro, não é Maria. O personagem principal da Bíblia é Jesus. E por Jesus ser, acho que a pessoa mais famosa da história, eu vi um TikTok esses dias, no cara, adivinhe quais são as 5 pessoas mais famosas da história lá. Em primeiro lugar, ele era de Jesus. Ele é a personalidade, a pessoa, o personagem mais famoso da história. E esse livro, por ele contar a história de Jesus, ele acaba sendo também, consequentemente, o mais famoso, mais conhecido, mais importante, né? Não é à toa que a história, é claro que tem uma influência aí da Igreja Católica nessa divisão, né? Mas não é à toa que a história da humanidade, a história do mundo, ela é dividida entre antes e depois de Cristo, não é? Então, sobre o que é a Bíblia? Tá? A Bíblia vai contar a história de Jesus, mas a Bíblia ela vai contar sobre o amor de Deus. É uma história de amor, basicamente. Tá? É uma história de como Deus criou a humanidade traiu esse amor através, quando Adão foi lá e pegou o fruto e comeu desse fruto, e como tem essa história de redenção desse amor. É um livro que ela promove conserto, ela promove mudança, promove cura, tanto física quanto espiritual e psicológica. A Bíblia, ela é um livro sobre, no final de tudo, sobre o amor de Deus e sobre a salvação. Ah, mas o que a gente quer falar com salvação? A salvação do ser humano das garras do pecado. Então, o ser humano, ele está sujeito às suas vontades. Tem uma frase, eu não lembro exatamente quem disse, mas ela vai falar o seguinte: você só é verdadeiramente livre quando você faz o que você não quer. Mas como assim? Não é eu fazer o que eu quero que vai fazer eu ser verdadeiramente livre? Não, porque se você faz o que você quer, você ainda é escravo da sua própria vontade. E a Bíblia, ela promove que você faça não a sua vontade, mas a vontade de Deus, a vontade de Jesus, a vontade de Cristo. Então, esse é um dos motivos principais, creio eu, que a Bíblia ela é tão importante. A Bíblia ela é uma história de amor e a Bíblia ela é uma literatura tanto divina quanto literatura no seu sentido de ser um livro mesmo, que promove mudança, tá? Essa é uma grande definição da Bíblia. A gente fala de frutos do Espírito, que a gente vai falar mais pra frente, mas é mudança de comportamento, então a Bíblia, ela promove mudança, tá bom? Então, acho que antes de qualquer coisa faz sentido a gente falar, por exemplo, sobre o nome dela. Por que a gente chama a Bíblia de Bíblia? Então, basicamente, são 3 formas que o pessoal normalmente vai se dirigir à Bíblia. De Bíblia, né? Obviamente, é o nome do livro, mas vai chamar também de Escritura e normalmente também de Palavra de Deus. A Bíblia é a
palavra de Deus. E nós vamos falar especificamente sobre essas 3 nomenclaturas que se dão a esse livro tão importante, ou essa coletânea de livros que nós vamos falar agora. A Bíblia foi escrita por um período de mais ou menos uns 1.600 anos, nós estimamos, né? E por 40 autores diferentes. A Bíblia ela é composta por 66 livros. Dentro desses 66 livros, existem 40 autores distribuídos entre ela. Então, como eu falei, a Bíblia foi escrita durante esse período, diferente de, por exemplo, um Alcorão. O Nobre Alcorão, que é assim que eles chamam, eu tenho ele aí, eu devia ter pego para mostrar para vocês, mas ele foi escrito num período, por exemplo, de 23 anos, bem menos de 1.600, enquanto o profeta Maomé, né, ele estava em reclusão, um arcanjo desceu e entregou esse evangelho novo, digamos assim, para ele, tá? Então, diferente, né? Eu citei o Alcorão para mostrar esse contraste entre o que foi escrito dentro de uma religião específica, no caso a religião islâmica, né? E como que foi escrito dentro da nossa religião cristã. Bom, e caso você não saiba, os 3 termos que nós citamos aqui, Bíblia, Escritura e Palavra de Deus, estão presentes na Bíblia. Vocês vão perceber durante os vídeos, eu vou citar bastante as palavras originais, porque os originais, às vezes, eles têm mais de um sentido, né? E eu acho importante deixar isso claro. Nesse caso aqui, do grego, Bíblia é biblos. O que biblos quer dizer? Basicamente livros ou rolos no caso, né, que é mais de um, né? Quer dizer basicamente um conjunto de livros compilado em um único livro. Não são necessariamente uma literatura histórica, você vai perceber enquanto você estiver lendo a Bíblia que existem diferentes literaturas dentro dela. Então você pode ter, por exemplo, livros poéticos, que são livros, por exemplo, de sabedoria, como um Provérbios, um Eclesiastes, livros de ensinamento. Você tem salmos, que são músicas, você tem legislações, por exemplo, o Levítico vai ter bastante, Número vai ter uma parte que vai ser legislação também. Então você tem diversos tipos de literatura dentro da Bíblia. Então a Bíblia ela não é composta por um único estilo específico, tá bom? Como eu falei para vocês, as 3 palavras elas são citadas na Bíblia. Um exemplo de biblos, quando ele é citado, ele vai ser basicamente no Novo Testamento, porque o Novo Testamento em sua grande parte foi escrito em grego. Então, por exemplo, Apocalipse 20:12 vai falar assim, ó, vi os mortos pequenos e grandes em pé diante do trono de Deus e foram abertos os livros. Quando ele fala livros, do grego, do texto original, ele está falando biblos, tá? Então, ele citou aqui, por exemplo, a palavra que nós utilizamos para identificar o nosso livro. Em 2 Timóteo 4:13, por exemplo, ele vai falar, quando vieres, traze a capa que deixa em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, biblos de novo, especialmente os pergaminhos. Então, aqui, quando ele está falando especificamente sobre biblos aqui, sobre pergaminhos, etc., ele está falando provavelmente dos escritos hebraicos, tá? Da Bíblia hebraica. Já o termo escritura, ele é amplamente utilizado também, acredito que até mais do que o próprio termo biblos, né? E ele vai ter origem na palavra graphe. Um exemplo dessa citação, dessa palavra sendo utilizada, está lá em Lucas 24:45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, graphe. Tá? E 2 Timóteo 3,15, desde a infância lhes foram ensinadas as sagradas escrituras ou sagradas letras, dependendo da versão da Bíblia que você está lendo, a tradução da Bíblia que você está lendo, aqui também é o mesmo termo, é o termo graphe. Graphe e biblos são termos gregos. Tá bom? Já a palavra de Deus ela é bastante utilizada no Antigo Testamento e no Novo, porém com terminologias diferentes, porque são línguas diferentes que foram escritos cada um desses textos. Então, por exemplo, o termo palavra de Deus do hebraico vai ser dabar, tá? E do grego vai ser logos, né? Que eu acho que é um termo bastante conhecido até. Dabar nem tanto, mas logos aí você tem lojas com o nome logos, tem grupos musicais com o nome logos. Então, acho que é um termo talvez um pouco mais conhecido para o público cristão. E uma curiosidade com relação a esse termo é que normalmente ele está dando a entender aquilo que é falado, tá? Não aqui é escrito. Então, quando a gente fala de biblos e graphe, a gente está falando daquilo que é escrito. O termo palavra de Deus, dabar e logos, ele está falando sobre o que é falado, tá? Então, esse é um ponto interessante, porque, por exemplo, Marcos 4,14 diz assim, ó, o que semeia a palavra, né? E Atos 12:24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E o exemplo do uso de dabar, que foi o termo em hebraico, tem no Salmo 119, 105, que é bem famoso, né? Que é lâmpada para os meus pés e a tua
palavra e luz para o meu caminho. Ezequiel 13:1 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, termo dabar. Apesar de o termo palavra ele ser relacionado normalmente ao que se fala, também damos a entender aquilo que é escrito. Mas é importante salientar que, quando ele fala, por exemplo, em Marcos, o que semeia, semeia a palavra, ele está dando a entender aquilo que se fala. Então aqui a gente pode perceber a importância de nós falarmos sobre o Evangelho, de nós falarmos sobre aquilo que Deus fez por nós. Tá? Nós lermos o que está escrito é legal. Existe uma frase que é muito falada hoje em dia, que às vezes a Bíblia que alguém vai ler vai ser a sua vida, não necessariamente o que você fala. E procede, perfeito, tá certinho. Só que isso não pode desmerecer a importância de você falar sobre Jesus, de você falar sobre o Evangelho e falar sobre o que ele fez e vem fazendo na sua vida. Isso é de extrema importância ficar claro para nós como cristãos, tá bom? Nós falarmos é de extrema importância. Bom, agora entrando mais pro conteúdo da Bíblia, você já deve ter percebido que a Bíblia ela tem a sua divisão principal. Como assim divisão principal? Nós temos a divisão entre Antigo e Novo Testamento, não é verdade? E toda a Bíblia tem a sua composição em 66 livros, dividido entre 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Mas daí talvez você pode se perguntar, por que afinal essa divisão existe? Por que é Antigo e Novo Testamento? O que faz um ser Antigo? O que faz o outro ser Novo Testamento? É Novo Testamento só porque Jesus apareceu? Mas você sabe o que Jesus exatamente, o que ele fez que tornou esse testamento novo? Você sabe? Você já pesquisou com relação a isso? Você sabe mais ou menos como é que isso funciona? Se você não sabe, eu vou explicar um pouquinho para você agora. Bom, quando nós falamos de Antigo Testamento, nós estamos nos referindo basicamente à Bíblia hebraica. Nós vamos falar, como eu citei alguns minutinhos atrás, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Eles não vão chamar o Antigo Testamento de Antigo Testamento, porque para eles não é Antigo, é Atual Testamento, digamos assim, tá? Para eles Jesus não era o Messias, então por isso não teve uma mudança, não teve nenhuma mudança, Jesus era apenas um profeta ou alguém que andou sobre a terra, não era necessariamente o Messias. E o Antigo Testamento é basicamente composto pelo que os judeus hoje em dia vão chamar de Torá, que para nós a Torá ela é basicamente o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são 5 escritos por Moisés, né? E a Tanar, que eles vão chamar. O que é a Tanar? A Tanar, basicamente, é o nosso Antigo Testamento completo. A Torá são só os 5 primeiros e a Tanar seria todos os nossos 39 livros. Você vai perceber que na Bíblia hebraica vai ter uma divisão diferente, não serão 39, serão 24 livros. Eu não vou explicar agora, vou deixar para vocês assistir o vídeo que vai sair sobre o cânon bíblico, mas existe uma leve diferença, porém o conteúdo ele seria basicamente o mesmo, tá? Esse Antigo e Novo Testamento, ele está falando diretamente sobre a aliança de Deus com o seu povo. A aliança do hebraico a gente vai entender como berith e do grego diatek, né? Que ambas as palavras, quando foram traduzidas para o latim, foram traduzidas como testamentum. Olha aí. Por isso que é testamento, tá? Então, a origem da palavra latina testamento, que nós traduzimos como testamento. Mas beleza, explicou a palavra, mas não explicou por quê, basicamente, né? Bom, vou entrar lá agora com vocês, tá bom? Acho que é importante a gente começar entendendo o que a gente quer dizer com aliança, tá? Ou testamento, mas vamos usar o termo aliança. Gente, aliança é basicamente um tratado. Quando você estava no colégio, no fundamental, ou leu em algum momento, você provavelmente escutar sobre tratados. O mais famoso, eu acho, para nós brasileiros, seria o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Que o que era? Foi um combinado entre o governo espanhol e o governo português de dividir o Brasil em dois. Um lado fica para Portugal, o outro lado fica basicamente para a Espanha. Um tratado mais atual, por exemplo, nós temos aí o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aí, que é presidido principalmente pelos Estados Unidos. É um combinado, é um apertar de mãos, digamos assim,
entre todos os países que concordaram com esse tratado. Nós temos o Tratado de Versalhes, por exemplo, que acabou, né, com a Primeira Guerra Mundial, oficializou o fim da Primeira Guerra Mundial. Nós temos tratados diferentes, por exemplo, tem o Tratado de Marrakech, que, caso você não saiba, o que é o Tratado de Marrakech? Basicamente, é um tratado que ele busca democratizar o acesso a livros, revistas e etc., literaturas, por exemplo, para pessoas cegas, né? Então, Tratado de Marrakech é um outro exemplo. Então é basicamente um combinado entre duas ou mais partes que vão cumprir aquele acordo. Então, quando a gente fala de aliança, a gente está falando basicamente de tratado, tá? Então, a principal aliança do Antigo Testamento, a gente fala sobre a Lei de Moisés, ou a Torá, os 5 primeiros livros, que é basicamente o combinado entre Israel e Deus, de Deus ser o Deus de Israel e de Israel ser o povo de Deus, né? Por exemplo, acho que um versículo que ele vai resumir, digamos assim, bastante esse tratado foi Levíticos, capítulo 26, versículo 12, que ele vai falar: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Então, essa é uma aliança que foi feita com o povo, esse foi um tratado que foi feito com o povo. Deus também ele fez aliança com Abraão em Gênesis 15, ele foi confirmando essa aliança com o passar das gerações, por exemplo, Gênesis 17, 21, ele confirma através de Isaac, com Jacó em Gênesis 28, 10 a 17, Moisés fez essa aliança através da lei, Davi, ele fez aliança com Davi também, 2 Samuel 7, 8 e 17. Bom, o que acontece é que, em outro vídeo nós vamos falar sobre o contexto histórico ali de Israel, mas acho que só para explicar, em um determinado ponto da história de Israel, Israel é dominado pelos seus inimigos, mais especificamente a Babilônia, e o povo acha que Deus se esqueceu deles, que Deus abandonou o povo. E Deus se esqueceu? Não. Obviamente, Deus não se esqueceu. Só que o povo, antes disso, o povo havia abandonado completamente a adoração a Deus. Então fez coisas que Deus não se agradou e não cumpriu com a sua parte no tratado, com a sua parte na aliança. Quando uma parte não vai cumprir, não cumpre o que se deve ser feito, aquele tratado, aquela aliança, ela vai se quebrar. Então o povo se voltou a outros deuses, outras cerimônias, outros tipos de sacrifício, se relacionou com diferentes povos, que era uma coisa que não poderia ser feita segundo a lei de Moisés, segundo a lei que Deus deu para o seu povo. O que aconteceu é que basicamente Israel unilateralmente rompeu essa aliança. Em determinado momento, quando o povo estava passando por esse período de cativeiro na Babilônia, e anteriormente, né, foi profetizado pelo profeta Jeremias, né, antes da Babilônia, sobre uma nova aliança. Jeremias 31 ao 34. Está escrito assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei o quê? Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Vocês viram que foi Israel que invalidou essa aliança. Não foi Deus, foi Israel. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Percebe que a lei não será mais escritos, como por exemplo, era na Torá ou era no tempo de Moisés. Ela será uma coisa dentro do nosso coração. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então aqui ele falou sobre essa nova aliança, que não vai ser mais uma aliança pela lei escrita, vai ser uma aliança no coração, e não em pergaminho, não em papel, não em pedra. E o que vai acontecer com essa nova aliança? Jesus vem à Terra e em determinado momento, mais especificamente no momento da Santa Ceia, o que Jesus vai falar? Lá em 1 Coríntios 11, 25 vai estar escrito assim, ó: este cálice é o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança no meu sangue. A nova aliança ela vai vir através do sangue de Jesus, não através da lei. Por isso, tudo que acontece a partir da morte de Jesus e do sangue de Jesus é o que nós vamos chamar de nova aliança ou Novo Testamento. Então é por isso que tem essa distinção bíblica entre o antigo, que seria a promessa, e o novo, que seria o cumprimento da promessa feita aqui em Jeremias através de Jesus.
Entendido? Bom, então é basicamente isso, acredito, para esse vídeo. Espero que você tenha entendido por que há essa distinção, por que tem essa divisão entre Novo e Antigo Testamento. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode escrever nos comentários, manda uma mensagem para mim, eu vou tentar responder para você, tá bom? Então, só relembrando o que eu falei no início do vídeo, se inscreva no canal, dá um like, compartilha com seus amigos nos grupos aí que você tenha da igreja, talvez, para me dar essa força. Vou ficar muito feliz se você engajar comigo. Me siga nas redes sociais também, Instagram, TikTok, Twitter. Bom, me segue lá para você não perder nenhum conteúdo que eu for postando e que Deus te ilumine em amor, graça e entendimento. Valeu!